Então, pessoal, boa tarde novamente. Agora que tá gravando de fato, tá? Eu tava falando aqui para vocês do material e a gente tá aqui já na parte 2 do curso, né? Como eu disse a vocês, esse curso ele corre um pouco mais de aulas online assim do que a de Python, porque tem mais assuntos. A gente vem aqui até o final da parte 2 nesse curso. E eu tô até a introdução disso aqui da parte 3. Mas é um curso que, se você quisesse, você estudava em 2 dias. 3 dias você estuda esse material, se você quiser. Mas qual a ideia aqui? É uma aula por semana, porque eu entendo, a gente entende que vocês têm outras obrigações. Então, é um compromisso que você vai ter ali com o conteúdo. Mas eu, por exemplo, tenho uma ideia de dar esse curso em 2 semanas, com aula todos os dias, né? Digamos aí, pelo menos de terça a quinta. Seriam 6 aulas direto, assim. É muito assunto, mas não é um assunto difícil de se entender. E assim, se você quiser, você estuda o conteúdo aí do curso todinho nessas 2, 3 semanas tranquilamente. O curso em 3 semanas seria porque, sei lá, 2 semanas de aula, 3 dias, atividades e a última semana um projeto. Daria para fazer esse curso em 3 semanas, direto. Eu teria que ter carga horária e vocês tempo. Às vezes pode fazer isso num período de férias, que é férias para a maioria, mas não é férias para mim. Talvez dê certo, eu tenho até essa vontade de fazer essa experiência. Mas vocês em si já têm condições de seguir aqui no conteúdo. Eu não recomendo até que você, vou assistir aula hoje, vou assistir aula quarta que vem. Vou fazer uma atividade que o senhor passou. Você não vai aprender assim. Eu até recomendo que você antecipe os assuntos antes que eu fale. Por quê? Quando eu chegar aqui, você já vai saber. Ao menos o assunto do dia. Se você não, digamos assim, quiser adiantar o capítulo 4 e 5, melhor ainda. Já tem material aqui suficiente. E eu vou sempre colocando. Vou botar o 4 aqui, 5, e já tem um conteúdo didático aqui. E eu tenho a internet aí para você estudar. Você lê e tal, pega o assunto e sai. Agora, estuda. Agora, qual o principal? Uma vez eu aprendi o conteúdo, entendi a ideia, ou o que eu não entendi eu anoto para debater na aula, que é esse o grande objetivo desse curso aqui, dessa aula aqui. Qual a ideia? É você chegar e ir para a prática. E hoje a gente vai mostrar aqui o JASP, finalmente. Essa quarta aula. Ir para a prática. Analisar, puxar aqueles dados e praticar aquilo que você já aprendeu. Com algum conjunto de dados. E aí tirar interpretações. E a inteligência artificial está aí para você usar. ChatGPT é o que mais sabe falar de estatística. Fazer análise de dados e tudo mais. Mas só que você não pode simplesmente sair jogando informação numa IA dessa sem entender. A minha preocupação aqui é que vocês entendam o que vocês estão fazendo. A ferramenta, se hoje eu uso o JASP aqui, mas tem uma análise que eu preciso fazer, eu boto no chat, se eu não... beleza, tudo show. Mas não é só de ferramenta. É a técnica que você precisa entender. E antes de tudo, o negócio. Aquela velha história da tríade lá que eu falo para vocês. O negócio, que aí vocês sabem. Porque é a área de cada um aqui especificamente. Então, com certeza, na sua área de pesquisa, de negócios, seja mercado ou não, vocês têm dados. Vocês têm dados. Algumas informações aqui importantes do curso ainda, que eu sempre faço nesse início da aula. Gasto alguns minutos aqui, em geral de 5 a 10 minutos no máximo, 5 minutos, para falar isso, da parte da gravação. Para falar para vocês como estudar, o que vocês... Tiago, só basta eu fazer as atividades aqui, eu já vi que 11 fez, bacana. Não. Porque vai ter novas atividades e vai ter um projeto que vocês vão precisar fazer, gravar uma aula explicando aquele projeto. Você aparecendo, fazendo. Tiago, eu não tenho um computador. Grava no seu celular, sua
explicação, pega se tem dados, se tem gráfico, filma você, filma. 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos. Isso sim aí você vai ter entendido, ter aprendido aquele curso. Posta aí no YouTube, num link privado, assim, não visível, né? Público, mas não visível. No final, manda para finalizar o curso. Aí você vai ver que você entendeu aquilo ali, o que você estudou, né? Então, assim, essas atividades são importantes para isso. Para você fixar o conceito. Isso aqui é um exercício de fixação. Certo? E o conteúdo para você obter o conceito. Aqui para a gente fortalecer o conceito, tirar dúvidas e falar do curso em si. Então, bora lá. Eu vou abrir aqui, pessoal. Ó, antes de tudo, né, sempre peço, vídeo 3. 8 minutinhos. Assistir antes. Né? Próxima aula você já vai ter aqui, ó, vídeo 4, vídeo 5. Porque você já vai para a aula sabendo. Então, bora lá. Hoje a gente vai falar de amostragem, de um pouco de estatística descritiva ainda, né? E inferencial. Né? Então, hoje a gente vai focar mais em amostragem, inferência, população, né? Então, bora lá. Quando a gente começa a analisar um conjunto de dados, por onde é que a gente parte? Normalmente, estatística descritiva. Né? A gente pega aquele conjunto de dados que a gente tem, a gente já estudou isso de forma resumida e também de forma, vamos dizer assim, gráfica. Né? Foram as 2 aulas anteriores. Quando a gente falou de medidas, resumo, média, mediana, desvio padrão, aí tem medidas de tendência central, medidas que separam os dados, medidas que verificam a variação dos dados, isso tudo de forma bem profunda, né? Até de certa maneira. Então a gente estudou tabelas, gráficos, médias, medianas. Então isso é estatística descritiva. É você descrever detalhadamente aquilo ali. Então, por exemplo, imagina que você tem essa fatia de bolo aí, né? Você dá uma provada, dá uma mordida nessa fatia, ou se no bolo todo você come essa fatia. Então, se você precisar descrever essa fatia do bolo, né? Você vai conseguir. Vai dizer, ó, esse bolo tem um gosto de maracujá, tem um detalhe aqui de morango, tal, não sei o que, é muito doce, é pouco doce, ele é molhadinho, ele é mais seco, tem uma castanha, sei lá. Você vai descrever. Né? A estatística descritiva vai descrever os seus dados, falar sobre os seus dados. A inferencial, ela precisa de uma amostra. Certo? Porque qual é a ideia da inferencial? É prever, generalizar, fazer uma hipótese de algo. E como é que ela faz isso? A partir da amostra. Ela é uma estatística de inferenciar. Mas eu vou inferenciar o quê? Algo maior, que é o que a gente chama de população. Então, por exemplo, se você tem um bolo lá, existe um bolo inteiro e você tira só um pedaço. Você come um pedaço do bolo, você diz, esse bolo é de maracujá, tem castanha também nele, e ele é muito molhadinho. Isso é uma descrição da amostra. Mas, a partir dessa amostra, você pode inferenciar a população, que é o bolo todo. Né? E aí a gente começa a dizer, bem, se esse bolo for um bolo misto, metade de um sabor, vamos dizer assim, né? 2 amores, mas 2 amores é metade e metade.
Se você tirar uma fatia só da parte do chocolate, você vai fazer uma inferência, mas que vai ser bem errada. Você vai dizer que aquele bolo é de chocolate, não é? Se você tirar uma inferência da parte branca, né? Vamos dizer assim, do Dois Amores, ele tem um chocolate também, vamos chamar chocolate branco, enfim, da parte do leite, né? Mais leite, você vai dizer que ele é um chocolate, bolo ao leite baseado em chocolate branco, sei lá. Então, assim, a amostra, você já está vendo aí que a amostra é interessante que ela seja algo que represente bem a população. Para quê? Para que você possa fazer previsões, generalizações e até testar hipótese, né? Testar hipóteses. Você pode, por exemplo, pegar uma fatia do bolo e ter uma técnica lá de medir, vamos dizer que a quantidade de açúcar médio que tem numa colherada, né? Sei lá, numa fatia. Em tantas gramas, vamos dizer assim, né? Do bolo. Bem, teoricamente, né, se o bolo estiver bem distribuído, você vai tirar a quantidade de açúcar ali correta, né? Próximo ao que tem de fato no bolo. A média de açúcar a cada 100 gramas do bolo. Então, assim, a ideia da amostragem, da estatística inferencial que a gente está entrando nesse assunto é essa. Né? Antes de tudo, quando você vai coletar esses dados, normalmente a gente coleta em formato de tabela e a gente deve seguir essa regra aqui, né? Cada variável numa coluna, cada observação numa linha. Né? Então, a primeira coisa, qual é a minha população-alvo? O que é que eu vou medir? O que é que eu vou amostrar? Desculpa. O que é que eu vou amostrar? O que é que eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar a minha população, os alunos de uma certa escola. O que é que eu vou medir? É o peso deles? É a nota? É a frequência? É a pontualidade? É o comportamento? Né? Então eu vou escolher uma variável, vou medir, né? É a idade, ó, o caso aí. Vou medir, pegar essas medidas, né? Na mesma escala e fazer perguntas. Aí eu entro com uma análise estatística. Né? Eu tenho uma pergunta. Qual é a pergunta? Qual é a média? Qual é a tendência central das, vamos dizer assim, ou qual é a média dos alunos, da idade dos alunos dessa escola. Aí eu vou fazer uma amostragem, que eu vou comentar daqui a pouco, de alunos dessa escola. Eu vou ter que definir um tamanho dessa amostra. E a partir disso, eu vou começar as minhas estimativas para a população da escola. Veja que a população, você vai definir. Quem é a população? Os alunos da escola X. Se eu não tenho condições de financeiras, temporais, estruturais, de medir toda a população, eu vou fazer a amostragem. Né? A população não necessariamente é a população de um país. A população de um. Tá? Então, vou fazer uma amostragem. Mas, antes de fazer a amostragem, eu preciso o quê? Saber o tamanho ideal daquela amostra. Saber como eu vou fazer aquela amostra é o que a gente vai discutir. Saber o tipo de variável que eu vou amostrar. Né? Que eu já falei isso para vocês, mas vamos continuar. Que é categorizar essas variáveis. As variáveis estatísticas, elas têm diferentes valores. Elas se caracterizam de forma diferente por causa dos seus valores. Né? Então, eu posso ter variáveis que são qualitativas e variáveis que são quantitativas. Beleza?
qualitativas não numéricas, quantitativas numéricas. Dentro dessas eu ainda tenho nominais e ordinais. Quando eu não tenho ordem lógica, elas são nominais. Quando eu tenho uma ordem lógica, né, geralmente de 1 a 5, de 0 a 5, né, tem uma escala para isso. Eu tenho variáveis ordinais. Tá? Discretas são contagens, onde eu conto, e contínuas, que são valores reais. E entre essas variáveis, eu posso ainda classificá-las elas como independente ou dependente. Isso é importante vocês saibam. Normalmente, o que é que a gente diz? A variável independente é aquela que é a causa, ela é quem manipula. Tá? Manipulada, ou seja, eu posso manipular ela e ao manipular ela eu tenho uma consequência. Então, ao eu mexer uma variável independente, eu tenho uma dependente. Eu tenho um efeito na dependente. Então, eu tenho uma variável que é o seguinte. Se a temperatura, né, ou digamos assim, o sol, né, na praia, quanto mais quente, maior a temperatura, tende a eu vender mais sorvete ou água, né, porque eu faturei com água, com sorvete. Se o tempo começa a esfriar, não estou nem falando de chuva, mas estou falando de frio. A gente no Brasil não está acostumado com muito, aqui no Nordeste principalmente, mas no Sul você vai para algumas praias, é frio e não está chovendo. Aqui não tem frio, né? Aqui ou é chove, ou é sol, ou é chuva. Pra gente aqui, então. Mas pra quem é de fora sabe disso. Tem praias de Santa Catarina que eu fui no inverno, em agosto ali. Ninguém entrava na praia, né? Com frio. Ou seja, a quantidade de sorvete que eu vou vender ali tende a ser menor, né? Muito provavelmente. Então é essa variável independente que controla, ou seja, a temperatura controla o meu faturamento de sorvete. Né? Então, meio que uma é causa e a outra sofre o efeito, é o que se observa. Resumindo, população é tudo, é o conjunto completo. E a gente chama aqui de parâmetro da população. Por exemplo, a média é um parâmetro da população. Agora, o que é a amostragem? Que é uma amostra, é um conjunto representativo disso aí, um subconjunto dessa população, conjunto de dados que sejam representativos do todo. E aqui a gente chama de estatística. A estatística, por exemplo, a média de idade de alunos que eu tirei de um grupo para representar o todo. A estatística inferencial é exatamente para estimar esse parâmetro média. Eu posso estimar outros, tá? Estimar outros, não só a média. Eu não sei a média real de idade de toda a minha população. Eu tenho uma amostra e faço isso. E aí algumas formas de fazer essa amostragem. A mais simples, a base da amostragem é que ela seja aleatória. Né? Todo mundo tem a mesma chance. Essa aleatoriedade é uma característica da amostragem. Tá? Mas você também pode, por algum motivo justificável, alterar, como por exemplo, fazer algo sistemático. De todo jeito, tem uma aleatoriedade. Por exemplo, eu inicio aleatoriamente num elemento, nesse. A partir de agora eu conto 2 elementos e pego o terceiro. De 3 em 3 eu saio pegando. Mas eu tive uma aleatoriedade inicial. Existe uma sistematização para isso. A estratificada, que é aquela que eu posso dividir em grupos homogêneos. Por exemplo, eu tenho minha população, eu vou primeiro dividir em homens e mulheres. Porque aqui eu vou querer garantir que a minha amostragem tenha assim, a metade do povo seja homem e a metade mulher. Mesmo que na minha população, e aqui eu não estou falando de população do Brasil, na minha população do meu estudo, eu tenho mais homens do que mulher ou mais mulher do que homem. Por exemplo,
Vou fazer uma experiência com jogadores de tênis, amadores. Então eu vou lá num clube de tênis e posso estratificar homens e mulheres. Por mais que eu saiba que tem muito mais homens jogando tênis lá, eu vou fazer isso, vou dividir em números iguais, porque eu quero fazer uma análise para homens dessa minha pesquisa, do que eu quero fazer, e uma análise para mulheres. Por exemplo, eu tenho um equipamento que mede a velocidade com que eu bato na bola. Obviamente, o homem tem mais força genética, biológica, e é provável que os homens batam com mais força na bola. Então, se eu faço uma média ali, eu estou fazendo uma média daquele clube geral. Se naquele clube tem muito homem, pouca mulher, a média tende a ser maior. Mas se é um clube que, por algum motivo, e isso acontece inclusive de fato, eu conheço aqui, em João Pessoa, tem mais mulheres. Às vezes uma professora que conseguiu criar um engajamento ali com as mulheres e tem mais mulheres naquele clube. E aí eu tiro a média da batida daquela galera, daquele clube. Aí a média da batida da bola, a força, sei lá, a velocidade, quer que seja, ou a distância que a bola, enfim, chega, é menor. Aí eu não, naquele clube, pessoal, bem, se eu estiver fazendo uma análise de clube, aí eu vou tentar explicar o porquê isso acontece. Aí eu disse, porque aqui tem mais mulheres. Aí eu faço uma análise, a probabilidade de mulheres aqui, a percentual de mulheres, de homens nesse clube, de mulheres nesse clube. Enfim. Mas aí eu posso dizer, não, eu vou separar, porque eu já sei que há essa diferença. Que é provavelmente significativa, esse termo até a gente discute no fim do curso. O que é que eu decidi? Estratificar. Vou fazer uma média de homens e uma média de mulheres. Até inclusive se eu quiser comparar as duas coisas. Para aquele clube. Né? Agora, os homens que eu vou selecionar ou as mulheres que eu vou selecionar, aleatórios. Dentro dos grupos. Eu também posso fazer de conglomerados, que normalmente é grupos heterogêneos, né? Eu divido em vários grupos. E os grupos já são misturados entre si. E depois eu escolho grupos que eu separei. Bem, em geral, o que a gente mais faz é esses dois aqui. Simples e estratificado. Tá? Há situações em que não é possível você, por algum motivo, fazer uma amostragem. E aí você tem que ter outras estruturas, outras formas, mas aí é uma amostragem não probabilística, ela é cabível de críticas, né? Ela pode ter vários vieses aí. Né? Então, por exemplo, eu vou por conveniência. Escolher aqui algumas pessoas. Aí eu vou, rapaz, eu vou pegar por um acesso mais fácil. Por exemplo, pessoas que estejam passando no corredor. Bem, você pode pensar que isso é aleatório ou não. Se você tiver em certo horário do dia, as pessoas que passam ali podem ser pessoas de uma mesma característica. E aí você vai coletar informações de pessoas muito parecidas e que não representam um todo. Por exemplo, outro julgamento do pesquisador. Eu digo, não, eu vou escolher tais e tais pessoas porque eu entendo assim, assim, assado. Bem, não é que fique errado, mas a sua pesquisa, a sua análise, ela fica mais enviesada para aquele contexto ao qual você definiu. E também o estilo bola de neve, onde um vai indicando o outro, mas há nisso um viés. Né? Então, todos esses métodos são bons para você ter um estudo rápido, exploratório, mas dificulta aí a generalização. Porque pode ter um viés aí do pesquisador, né? Ou da situação, como é o caso aqui de conveniência.
Então, por isso, não pelos tipos de amostra, mas por a gente não ter conhecimento de todos os dados da população, há, de forma inevitável, porém controlável, erros. Um erro inicial é o erro amostral. É o erro natural da variação. Veja que eu posso tirar uma amostra, tiro uma média, depois em outro momento tirar outra amostra da população, vai ser outra média. Agora, vocês concordam que quanto maior é o tamanho dessa amostra, menor vai ser esse erro. Né? O erro da média real para a média amostrada. Né? Se eu tenho uma amostra pequena, tende a ter um erro maior. Há outros erros que não são erros devido à amostra, mas que ocorrem até mesmo quando você tem um censo. O censo é quando você tem toda a população. Por exemplo, viés de seleção, amostra não representativa. Né? Você seleciona, né? Volta para cá. Erro de resposta, por exemplo, pessoas que falam mentiras ou falhas mesmo de coleta do entrevistado. Né? Pessoas que não respondem ou recusam participar. Então, de maneira geral, aumentar a amostra reduz o erro. Mas nenhum tamanho de amostra vai te garantir corrigir um viés metodológico do método que você utilizou para fazer aquela coleta. Se aquele método seu tiver um viés, não é o tamanho da amostra que vai resolver. Se você tem um bolo, 2 amores, onde metade é chocolate branco e outra metade é chocolate preto, você pode ter um N de 50% do tamanho e está errado. Você pode ter um N que pegue todo o chocolate branco, por exemplo, ou todo o chocolate preto. Então, é o seu método, como você utilizou aquilo ali. Né? Se você fizer algo aleatório, você vai ver que hora você vai tirar um chocolate preto, um branco, preto, branco, né? E assim vai. E aí, em geral, você vai ter ali que 50% do bolo ele é branco e 50% ele é preto. Beleza? Finalizando isso, a gente vem agora para como eu representar essas variáveis. Se eu tenho valores isolados que eu tenho contado, isso aí eu posso contar. Eu tenho uma distribuição de variáveis discretas. Então, se eu quiser saber quantos zeros eu tenho aqui nesse meu gráfico, está dando a frequência. Está dizendo que um pouco acima de 15%. 15% é 0. 20% é 1. 23, talvez, por cento é 2. E assim por diante. Certo? O que é que eu sei? A probabilidade é um valor exato. De um valor exato existe. Qual a probabilidade de ser 0, de ser 1, de ser 2? E se eu somar todas essas probabilidades aqui, vai ter que dar 1 no final. Se eu somar 0,15 com 0,20, com 23, com todas as outras que tem, obviamente vai ter que dar 1. Então, isso é uma variável aleatória discreta. Quando ela é contínua, a gente já mostrou isso, a distribuição da frequência ela é feita com um gráfico semelhante a esse, não necessariamente totalmente simétrico assim, tá? A gente já comentou. A probabilidade de um valor específico é basicamente 0. Né? Qual a probabilidade de ser 1? Às vezes não tem nenhum aí. Eu tenho 1,1, 1,2, 1,25, 1,3, 1,8. Mas não tenho nenhum número 1 na minha apresentação. Mas o que eu tenho aqui é o quê? Uma probabilidade que é calculada sob a área desta curva.
Eu não vou entrar aqui em detalhes matemáticos, porque eu não cobro a vocês que vocês aqui tenham estudado cálculo. Mas para quem estudou, a probabilidade é a integral desta função aqui, né? A área abaixo dessa curva, que é a integral dessa função. Se eu integrar isso aqui, toda essa função de 0, né, até o último valor aqui que eu tenho, vai dar 1. Calcular a integral desse ponto até esse ponto vai dar 1. Mas então o que é que a gente faz aqui? Não, eu quero saber a probabilidade de um certo valor desse meu conjunto de dados está entre 2 e 3. Aí ele vai calcular essa área aqui, ó. Entre 2 e 3. Essa área aqui vai ser a probabilidade. Com certeza menor do que 1, visto que tudo é 1. Você precisa entender isso aí, principalmente quando a gente chegar em teste de hipóteses, tá? Que vai ser um assunto final, que eu vou deixar só como um desafio para vocês no projeto. Vai estar o material aí, vocês vão estudar e o projeto vai ter que ter um teste de hipótese desse. Aí tu vai chegar num conteúdo. O módulo 2 de estatística, se tiver coro, se tiver turma, se tiver gente, eu dou. Aí sim a gente seria o primeiro assunto. O módulo 2, onde iria ver isso, ia ver correlação. Iria estudar também associação de variáveis categóricas, métodos não paramétricos, regressão linear. Então, beleza? Isso aqui todo mundo entendeu? Formação importantíssima. Quando a gente vai representar, preste atenção, isso aqui não é cálculo que você vai fazer, mas é importante que você entenda. Quando a gente vai representar média e desvio padrão e variância, principalmente essas três, a gente representa o valor da população diferente do valor da amostra, até porque são valores diferentes. Então, quando você vê a letra Mi grega, eu estou falando da população, a média da população. É o valor da média da população. A nossa letra X com a barra em cima, da amostra. Tá? Sigma ao quadrado é a variância, S aqui ao quadrado é a variância da amostra, aqui é da população, isso é o desvio padrão, né? Sigma, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Certo? Aqui é a dispersão real, dispersão ao acaso, como esperado. Enfim, é uma representação. Para quem não entendeu o que é isso aqui, isso é muito simples. X de I, ou seja, o primeiro elemento do meu conjunto de dados, menos a média desse conjunto de dados, esse resultado eu elevo ao quadrado e somo com o próximo xi. E saio somando. Que é isso que esse soma aqui diz. Depois divido isso por n, que é o tamanho da amostra, menos 1. A gente aqui coloca n menos 1 por uma correção matemática, né, para evitar subestimação da verdadeira variabilidade da população. Tá? Imagina aí que se você tem n igual a 1. Se você tem n igual a 1, você não tem variância, né? Você diz logo, não, a dispersão é 0 aqui, eu não tenho como calcular. É impossível calcular os reais. Então, quanto maior esse n, né? Quanto maior o n, tende a dispersão diminuir. Então, se você tem um n aqui e subtrai, tende a dispersão aumentar um pouco da amostra, que é exatamente para você não subestimar esse valor. Tá? Então, que eu tenho meu conjunto de dados. O que é que eu tenho agora aqui? Uma distribuição amostral. O que eu tenho agora aqui é uma distribuição de várias amostras. Imagina agora que eu tenho o meu conjunto de dados total, minha população, que eu não tenho como coletar todo mundo, né? Meu N, meu Mi, e aí eu tiro uma amostra. Desta amostra, eu chamo de x barra 1. Veja que não é mais x barra. X barra é a média, mas x barra 1, por quê? A média desta amostra. Aí eu tiro outra amostra.
até, inclusive, aqui o exemplo foi com o tamanho de amostras N diferentes. Isso pode acontecer, mas em geral a gente tira amostras do mesmo tamanho. Mas pode acontecer. Eu vou ter um X2. Depois outra amostra, tem um X3. O que é que eu estou dizendo? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando e plotando esses X's aqui, né? X1 média, média, que eu fui tendo. Se eu tiver agora, a minha variável agora não vai ser mais a idade ou a altura dos estudantes, ou o peso dos estudantes. Não vai ser mais isso. Eu vou pegar um grupo de estudantes e vou tirar uma média. Coleto essa média. Repito isso. Se eu repetir isso várias vezes, eu vou ter uma distribuição. A minha nova variável vai ser o quê? Vai ser a média, uma distribuição das médias amostrais. Não vai ser mais uma variável que vai ser baseada no valor real ali. Mas é uma distribuição das médias amostrais. Então é isso aí que acontece. Ó. O que acontece é a gente coleta várias amostras independentes de tamanho N. Aqui no caso eu estou considerando N o mesmo tamanho na figurinha que não ficou. Da mesma população. Cada amostra vai ser uma média. Levemente diferente. Mas diferente. Né? Então se a gente plotar todas essas médias, elas vão formar uma distribuição. Essa distribuição é quem vai nos permitir avaliar as incertezas e até criar intervalos de confiança, que é um assunto que a gente vai ver mais na frente. Tá? Eu posso fazer isso aqui, mostrar para vocês, até no Excel. Daqui a pouco eu posso até ver se dá tempo a gente faz. Mas vamos terminar aqui essa apresentação. Né? Erros de estimativa. Eu posso ter vários. Exatidão, ou seja, aquele que eu estou sempre errando, a eficácia dele, o tiro sempre está longe, por mais que eu tenha o que ali? Todo mundo perto um do outro. Esse tipo de erro aqui é o viés, né? Eu estou tentando acertar a média da população através das minhas amostras, mas estou errando. Porém, o que é que eu estou vendo? Uma baixa dispersão, né? Os valores tudo próximos aqui, ó, mais longe do centro. Eu posso ter um erro aleatório, que é aquele que vai ter uma variação muito alta, por mais que em alguns tiros eu esteja bem próximo. E eu posso ter um erro, não, desculpa, e eu posso ter o acerto, né, o exato, preciso. Eu fui exato e preciso. Né? Eu estou não só chegando bem próximo do meu alvo, do meu objetivo, como eu estou tendo uma variação baixa. Eu não estou chegando perto, por exemplo, acerto um aqui no meio e o outro lá embaixo, lá longe. O meu método, digamos, eu estou com um método que acerta aqui e o outro aqui. Então eu estou tendo aí uma falta de precisão, né? Eu estou atirando meio que, por mais que eu acerte algumas vezes, é exato. Outra vez eu ficar, imagina aqueles brinquedinhos de festa, né? De rua. O cara fica atirando na caixinha de fósforo ali. Ele tá sempre acertando lá em cima. Tem um erro de viés aí, né? A pontaria dele tá, por mais que ele sempre... O outro, tá, de vez em quando derruba a caixa, mas é uns tiros que, né? Se o cabo não tiver cuidado, o dono da banca leva um. Tá entendendo? Agora, quando você tá ali, ó, sempre pertinho, por mais que não acerte na caixinha de fósforo, tá rapando toda ele e ali próximozinho, você tá sendo exato e preciso. E aí existe uma lei estatística chamada Lei dos Grandes Números. O que é que ela diz? Quanto maior a quantidade de dados coletados, ou seja, quanto maior o N, mais a média da amostra vai convergir, vai estar próximo à verdadeira média da população. Até porque se o N for igual ao N da população, você vai ter a média da população. Né? E esse gráfico é muito interessante. Inclusive eu fiz uma análise, não sei nem se eu botei na tese do meu doutorado, um gráfico desse, tão simples.
para mostrar que eu tinha chegado num tamanho de amostra adequado. Eu usei uma teoria, eu disse, ó, se a minha média, no caso assim, né, era o meu erro lá, né? Tá começando, eu tô aumentando o tamanho de N. E eu tô começando a não ter mais mudança no tamanho de N. Eu entendo, substende-se que essa estimativa vai ser muito próxima da população. A não ser que, depois de 1000 aqui, por algum motivo específico da natureza do teu tipo de negócio, o valor começa a errar de novo. Aí sim, mas isso é improvável. Então você tem aqui um conjunto de dados com 5 elementos, deu um erro aqui, com 6 deu um erro aqui. E foi aumentando o conjunto de dados, o N, né? Eu fui tendo valores longe do valor real, do valor médio dessas distribuições aqui. Chegou uma hora acima de 200 que a minha média não mudava muito mais, não tinha mais essa dispersão. Então ali eu entendia já que tinha um N satisfatório. Obviamente existem técnicas para você calcular o tamanho de N, tem no material inclusive. Não é difícil, tá? É uma fórmula. E tem várias outras maneiras de você justificar o tamanho do seu N. E aí é o que diz, né? Se você lançar uma moeda 5 vezes, você pode 4 sair cara. 80%. Mas se você lançar ela 1000 vezes, se não for uma moeda viciada, dificilmente isso vai acontecer. Você vai chegar perto de ter 50% de cada um. Né? Você verificar a temperatura da água de uma panela. Retirar e emendar várias colheradas vai te dar uma temperatura mais próxima da real temperatura média ali da água na panela. Esse é um teorema. O outro, né, o teorema do limite central, é o seguinte. Aqui eu acredito que todo mundo já entendeu. Esse é um pouco mais complexo, assim, talvez difícil de entender inicialmente. Mas não é difícil. Imagina que tu tem uma distribuição. Isso aqui você já precisa estar entendendo. Uma distribuição assimétrica aqui. Isso aqui é uma distribuição uniforme. Isso aqui é uma distribuição bimodal. Por que assimétrica? A gente já estudou. Quando eu pego cada conjunto de dados e vou aqui verificar a frequência dele, eu percebo que valores menores são mais frequentes nesse mesmo conjunto de dados que os valores maiores. Inclusive a média tende a ser um pouco mais aqui para cá, né? Porque ela é puxada por esses valores maiores para cá. Logo a mediana, ela é mais centralizada. Ela não sofre tanto influência desses valores extremos. Porque esses valores aqui são extremos? São poucos. Ó. São pouquíssimos. O eixo Y mede a frequência. Pouquíssimos valores aqui no eixo X que tem essa frequência. Já os valores aqui, ó, eles têm muita frequência. Então, nesse intervalo aqui até aqui, eu tenho uma frequência alta de valores. A mediana ela vai estar mais para cá. Aqui mais ou menos onde está o mouse. Aumentar, ninguém pediu. Tá? A média ela é sempre tendenciosa. Então, quando eu tenho valores extremos, ela é puxada por esses valores extremos. Então, ela vai vir mais para cá. E a moda é onde está a maior frequência, né? É o pico aqui do gráfico. Então, isso é uma distribuição assimétrica. Essa é uniforme, ou seja, todos os valores aparecem na mesma frequência. A mesma quantidade de vezes. O valor que está aqui, o valor que está aqui, todos os valores. Isso aqui é, né, bem difícil, mas é o conceito de distribuição uniforme. Bimodal, porque você veja, eu tenho não exatamente esse, se eu fosse ser mais rigoroso, seria aqui a moda, mas se eu tiver aqui exatamente a mesma altura, esses dois valores representam a moda de uma distribuição. E o que é que esse teorema diz? Não interessa qual é a distribuição que você tem dos dados da sua população. Se o tamanho da amostra for suficientemente grande,
Veja, eu estou falando de um tamanho de amostra grande. O que é grande? É bem complexo ficar isso. Mas vamos dizer, pelo menos maior do que 30. Tem uma regra, um número de ouro, 30. Mas não necessariamente 30 no seu contexto vai ser grande. Talvez seja muito pequeno. Mas se você tem um tamanho da amostra, você tirou daquela população grande, veja, a distribuição das médias amostrais, é aquilo que eu falei quase agora. Eu tirar várias amostras dessas. E plotar a distribuição das médias de várias amostras, o que a gente vai ter aqui é uma distribuição aproximadamente normal. Né? Isso aqui é uma distribuição normal que a gente vai estudar nas próximas aulas, em mais detalhes. Tá? Mas a gente já falou o que é uma distribuição normal. Ela tem essa simetria. Ela não é assimétrica, ela não é uniforme. Ela não é assim bimodal. Ou seja, ela tem essa simetria. Em geral, onde é que está a moda? Aqui, ó, no pico. Onde é que está a média? A média vai estar aqui também. Porque não tem, os valores que puxam para cá também puxam para cá. A média está aqui. E onde é que está a mediana? A mediana exatamente aqui. Ou seja, rigorosamente falando, moda, média e mediana são iguais em uma distribuição normal. Existem técnicas para descobrir se uma distribuição é normal ou não. Técnicas simples, a olho nu, como essa, olhando um gráfico. Técnicas descritivas, que a gente já falou no material. E técnicas inferenciais, que são mais robustas, né? Que são testes de normalidade. O que é que ele está dizendo aqui? Quando eu tenho essa distribuição normal, e eu vou ter uma distribuição normal, se eu distribuir as médias de várias amostras da minha população, considerando que esse N, que eu estou calculando essas médias, é um N grande, sendo o N das amostras é grande, eu vou ter uma distribuição normal. Isso vai me permitir fazer várias inferências do meu conjunto de dados. Fazer testes Z, que a gente vai deixar para o projeto aí e para o segundo módulo. Intervalo de confiança, que é um dos últimos assuntos desse módulo. Né? E qualquer dado do mundo real que, de forma original, não segue uma distribuição normal. Talvez se você pegar a altura de todas as pessoas de uma escola, talvez quando você plotar a distribuição dessa variável, ela já tem uma distribuição normal aí por si só. Mas às vezes não. E aí, se você precisar de uma distribuição normal, uma vez que vocês vão ver que muitas vezes que a gente tenta, que a gente quer fazer uma análise, a gente precisa que aqueles dados tenham uma distribuição normal. Né? Então a gente trabalha com a distribuição das amostras. Tá bom? Então esses conceitos precisam estar fixados em vocês para que a gente prossiga, entenda, né? Os próximos. Coleta, como eu defino a minha população, eu preciso de uma amostra representativa, eu preciso evitar viés, eu tenho que ter uma amostra aleatória, a minha amostragem não deve ser não probabilística. Daí eu vou ter valores, estatísticas que vão me levar a ter uma ideia da minha população, e aí essas estimativas, né, dos meus parâmetros da população, essas estatísticas, e aí pode geralmente ser a média, o desvio padrão, variância e todas elas. Eu preciso saber se eu estou trabalhando com variáveis discretas, contínuas, qualitativas, né? Eu preciso entender os fundamentos, o que é um N grande da minha amostra, e ter várias amostras daquela ali. Eu vou ter uma distribuição normal, ou seja, eu basicamente confiando no TLC, que é o Teorema do Limite Central, que garante essa forma normal quando N é grande e eu tenho várias amostras, e na lei dos grandes números, que me diz que a precisão melhora quando eu aumento N, né? Eu vou ter uma distribuição normal daquilo ali. Isso é um fundamento, esses dois fundamentos, esses dois teoremas eu preciso entender.
Aí eu vou sim poder estimar o parâmetro populacional, seja a média, com exatidão e precisão, seja a variância, né, seja o desvio padrão, utilizando aquelas fórmulas que a gente falou. A gente não tem 100% de certeza. A gente quantifica e tenta controlar o acaso, para que o acaso não interfira e atrapalhe nas nossas decisões. Né? E aí, o acaso não seja algo que quebre, né? O acaso, por exemplo, lembra do bolo. Né? O acaso eu peguei uma fatia e veio do chocolate branco. Isso aqui é bolo de chocolate branco. Mas deixa que é um bolo de 2 amores. Só que separado. Né? Ou até mesmo se as fatias, né, são assim bem... E aí quando você tira uma fatia, tira, digamos, uma parte do branco e outra do preto e come. Mas se você tirar uma colherzinha só e vir do chocolate branco, você vai dizer que é um bolo de chocolate branco, sei lá. E as fórmulas são essas, né? Galera, o conteúdo é esse, só que eu quero mostrar para vocês uma coisa agora. Vocês vão entrar depois no computador de vocês e vão baixar esse software. Jasper não, JASP. Bota assim, estatística. Esse aqui. Eu já tenho ele baixado no meu computador, no meu caso aqui o Windows. Aí vocês... Tem até um vídeo aqui, ó. 4 minutos. Mostra. Deve ter um curso, inclusive, nesse Jasper Studio aqui, ó. Nem playlist. Deve ter aqui, ó. Ajustando, análises clássicas. É bem rápido, né? Como usar. Se vocês quiserem, né? Dar uma olhada aí. Uma vez que você baixou, instalou no seu computador, você abre ele. Eu acho que eu abri o executor. Esse aqui. E aí você vai ver até lá no videozinho, né? Tem essas opções para abrir um conjunto de dados, ou aqui criar um conjunto de dados. Você pode aumentar isso. Então eu vou abrir até aqui um Open. Tá bom. Um arquivo que eu já tinha, ele abriu aqui, ó. Em um outro Jasper. Tá? Deixa eu ver aqui o que o colega... Qual é a questão? É bom porque eu corrijo, depois você mostra lá. É bom vocês fazerem essas correções. Boa tarde, professor. A questão 3, Thaís colocou aí no chat. Tá, porque eu não tinha olhado o chat ainda não. Da atividade 4, sobre o desvio absoluto médio. Essa aí, a terceira. Um pesquisador registrou... Essa? Isso. O desvio absoluto médio. O desvio absoluto médio, você calculou... Deixa eu vir aqui. Pode ser que esteja calculando o desvio padrão, né? Eu calculei, foi o que eu botei no coração e o desvio deu 16 ponto alguma coisa. Quando você vir aqui nos... Tem esses slides aqui que é um resumo do material também, né, gente? Eu preferi vir pelo esse outro porque ele é mais didático e mais rápido. Aqui eu demoro mais. Tá, desvio absoluto médio. Você vai
só tirar o... Você não vai levar o quadrado. Você fez isso aqui? Bora, Sim, fiz. bora fazer assim. Sheets.google.com. Oitenta, 85, 90, 95 e 140. 80, 85, 90, 95, 140. Até bom aqui para quem não estiver entendendo ainda o que é X1, que é... Vou chamar aqui de X1, X2, X3, X4, X5. Né? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai tirar uma média aqui, né? X barra. Que vai ser igual a quem? A média disso aqui. Só para revisar, tá, gente? Eu não tô... Isso é a média disso aqui, tá? E se você vir aqui, você vai ver que é xi menos a média, valor absoluto, isso aqui é o de hoje já. X menos a média dividido por N. É a somatória disso. X menos a média somado de 1 até N. Então, X menos a média vai dar quanto? Vai ser igual a esse menos esse bloqueado. Só que aqui eu vou calcular o valor absoluto. Então, vou botar um ABS aqui. Então, esses são esses valores. Ó. 80 menos 98, a diferença deu 18. Aqui a diferença deu 13. Tá, olha essa diferença aqui que aumentou, né? Então, ele quer o dano, tá? Eu vou somar tudo isso. Eu vou ter essa soma aqui, vai ser igual a esse. Vou botar aqui a soma. Vai ser igual a igual. Essa soma aqui. C1 até C5. E o Dan vai ser igual a isso aqui, dividido por conte num, se não tiver errando a fórmula do 84 dividido por 5, né? Dá 10, isso mesmo, 40 por 5, 6,8, né? Isso. Aí não tem a resposta, né? E mesmo assim eu vou alterar aqui. Opa!
vou deixar como essa, mas que é 16.8. Não, mas aí foi algum erro aqui. Eu vou botar 20. É para deixar corrigido. Obrigado. A quinta é essa daqui, sobre as medidas de dispersão. Analise a alternativa incorreta. Você marcou qual aqui? Essa tá certa. Não. Essa primeira tá errada. Não, gente. É que assim, a variância expressa a unidade original dos dados. Desculpa. Não tem isso. Tá? A resposta é essa. Perfeito. Obrigado pelas correções, gente. Sempre que tiver, pode falar, tá? Tá. Então aqui vocês vão pegar esse conjunto de dados. Eu tô mais de 1 hora já. Você pode refazer, mas isso não vai mudar o... Não tem nota esse curso, tá? Não vai ter nota, não vai ter nota no seu certificado. Isso que importa é que você entendeu já. Então, pessoal, eu abri uma planilha do Excel aqui de dados que eu tinha, né? Fictícios. Mas eu posso também criar um conjunto de dados específico, tá? Então você já pode ir brincando aqui com essa aba Descriptives. Descriptive Statistics. Vai abrir aqui ao lado esse quadro. Não precisa se preocupar com tudo que esse software traz, tá, gente? O curso não é de Jasper. A gente vai usar as práticas que a gente precisar dentro do conteúdo. Então aqui ao lado ele vai ter as suas variáveis. Ele mostra o que tem uma reguinha, é variável que ele está utilizando como variáveis numéricas contínuas, tá? O que tem essas bolinhas são categóricas. Aqui, quantidade, ó, discretas, tá? Você pode clicar 2 vezes e aí analisar essa variável para cá. Como você pode clicar 2 vezes aqui nos dados e alterar alguma informação dessa variável, tá? Não vou entrar aqui nesses filtros, por enquanto nada disso. Não vou entrar em profundidade desse, a gente vai usar pontualmente, deixo para vocês, né, pesquisarem e se aprofundarem na ferramenta. Mas eu posso alterar isso aqui, por exemplo, eu posso dizer que ela é ordinal, tem uma ordem, ou escalar, né? Posso alterar aqui. Ele pode interpretar errado, né? Alguma forma. Clico de volta para cá. Clico 2 vezes aqui, ele sobe de novo. Posso arrastar. Mas o que eu queria mostrar para hoje, digamos que eu quero analisar a minha receita. Então eu clico em receita e empurro ela para cá. Quando eu faço isso, observa que apareceu um quadradozinho aqui, com várias informações, ó, da minha variável. Quantos valores válidos, quantos faltantes, qual é a minha média aritmética. JASP, JASP.
Esse software aqui não é o Excel, tá? Jasper. Eu posso abrir um conjunto de dados que está no Excel. Quando eu abro essa aba aqui, ó, Statistic, veja que algumas variáveis, algumas estatísticas estão marcadas, outras não. Então, por exemplo, esse valid ele está marcado. Se eu tirar, ele não mostra. O valid é o count, é o n, é quantas variáveis eu estou analisando. O missing é quantas estão faltando, nenhuma, né? Então, por exemplo, esse missing não faz sentido eu marcar. Já desmarco. Eu tenho vários tipos aqui de tendências centrais que a gente estudou. É aí onde eu digo a vocês precisam entender e interpretar. Não como vai calcular aquilo ali, nem mesmo no Excel, né? Então eu tenho média aritmética, média geométrica, ele vai marcar aqui, ó. Mediana. Na área de dispersão, eu tenho desvio padrão. Eu tenho máximo, mínimo, variância. Eu só quero olhar o desvio padrão. Eu posso ainda analisar quanto a minha distribuição. Eu não sei o que é skewness. O que é kurtose. Traduz aí no Google. Algumas coisas você já deve ter imaginado, né? Aqui é a simetria, né? A gente estudou. Então ele vai me dar uma assimetria, ele vai me dar uma kurtose. Se a gente voltar aqui, ó, ele pode me dar os quartis. E aí, se você observar aqui. Não vou. Type 1. Ele tem vários tipos aqui de forma de calcular os quartis também. Se eu marcar a função aqui do SPSS, acho melhor. Você pode deixar aqui esses resumos, utilizar essa tabela. Bem, é muita coisa. Você pode dar um copy nela, copiar para o Word. Para quem trabalha com LaTeX, trabalhar isso já traz essa tabela em LaTeX, né, na formatação LaTeX. Posso marcar aqui a kurtose e o skewness. Então são todos valores estatísticos que eu vou calculando aqui automaticamente com o clique do mouse. Do meu conjunto de dados receita. E um detalhe, se você voltar aqui no material, aqui mesmo, assimetria positiva, assimetria negativa, assimetria próxima de zero. Se você olhar aqui, essa assimetria aqui é positiva, mas não tão positiva, né? Então, deixei só o desvio padrão, maior valor, menor valor, e eu posso no final dizer, essa tabela está crescendo assim, eu não quero, né? Porque cada um desses é como se fosse um valor estatístico, então eu quero trabalhar isso como se fosse variáveis. Então eu posso clicar aqui, ó, ele vai colocar essa tabela dessa maneira. É você que vai dizer como você quer usar. Eu cliquei nessa setinha. Que é o uso de uma ferramenta, gente, vocês vão aprender mesmo mexendo. Né? Tem muita coisa que eu nunca utilizei, inclusive aqui. Essa, por exemplo, aqui eu usava muito Jamove, mas aqui eu já usei até regressão. Esse estrutura aqui de análise fatorial, mix models, eu nunca utilizei. Teste T, ANOVA, descriptive, sim. Regression, sim. Frequency, sim. Você pode fazer uma análise aqui. Eu já usei aqui teste AB, tabela de contingência, faz tempo. Mas enfim, você pode fechar essa abazinha de estatísticas aqui, ó. E abrir o Basic Plots. Basic Plots você vai ter o quê? Um plot de distribuição dessa variável.
E um detalhe. Bin with type. Eu já falei disso. Lembra? Ah, eu não lembro. Pesquisa. O que é o bin with type? Não na ferramenta JASP, tal. Né? Ele vai usar Sturge. Eu posso usar outras formas aqui, mas veja que a distribuição não vai, até pelo tamanho aqui. Ó, essa daqui diminuiu a estrutura dele calcular o bin. Né? E eu posso definir manualmente. Aqui eu estou definindo com 30. Se eu definir com 10, quero dividir em 10 partes. Eu que vou definir esse valor. Né? Lembra que eu até disse, ó, existe uma estrutura que é a raiz quadrada. Se eu tenho 300, n é igual a 300. Se eu tirar a raiz quadrada, vai dar 17. Mas quem vai dizer isso é você. Como você quer trabalhar isso aí, a sua distribuição. Independente da quantidade, você perceba que a distribuição ela é assimétrica. Ó. Se você passar aqui a linha, você vai ver uma assimetria. A maior quantidade de dados está aqui abaixo. É claro, receita, né? O que eu mais vendo, né? Tem uma receita aqui próxima do 2.000, do 1.000, entre 0 e 1.000. Poucas vezes eu vendo algo de coisas próximas de 10 mil reais. Eu posso também ter aqui um plot intervalar, ou seja, essa é a minha média, né? Veja, coisa aqui interessante. Média 3.105, mediana 2.781. Por que a média é maior? Ela é puxada por esses valores extremos. Normalmente, quando você tem uma assimetria desse nível aqui, você vai ter a média maior do que a mediana. Mais para cá. Boxplot, ó. Eu também tenho outros tipos de gráficos, tá? Aqui. O JASP eu tenho mais gráficos do que... E ele vai plotando aqui embaixo, tá? Isso aqui é um gráfico de pizza, não faz muito sentido. Eu posso deixar esse. Pareto. Também aqui não... Se eu botar o 80-20, não faz muito sentido também não, para esse caso, né? Mas observe que a depender do seu problema, você vai ter várias... Bora, meu amigo, eu te tirei já. Ele demora um pouquinho. Por exemplo, o Boxplot. Aquele gráfico que a gente também já estudou. Aí depende do que você quer fazer. Você começa a dizer, não, eu quero colocar os valores aqui, ó. Então, esses são, cada ponto desse é os valores. Eu consigo ver que uma concentração maior aqui dos valores. Eu consigo ver que não tem outlier. Não tem outlier. Maior esse valor aqui, que mais está no limite. Se quiser usar cores para... Enfim. Então, eu deixo como tarefa. Eu vou colocar ainda a tarefa de vocês dessa semana aqui, atividade, mas eu devo colocar uma atividade prática dessa usando o JASP, tá? Aí vocês vão praticar usando o JASP, responder e enviar aqui mesmo a tarefa. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso aí. Se alguém tiver dúvida, presença, muito bem, muito obrigado. Toda vez lembrando da presença. Isso aqui é só para ter um registro, tá, gente? A aula... Oxê, estava restrita?
Jéssica tá aqui, não? Já 12h26. Porque às vezes eu deixo restrito pra não... É o de estatística, né? Pra eu não errar. Ah, tá. Mas eu não sei como é que você conseguiu, porque tava sem... Só pra ter um registro, sabe, gente? Se alguma... A aula em si ainda não é suficiente, eu tô aqui... Tava aberto. Então beleza. Com essa lista como mais um documento. Professor, o senhor mandou esse doc aí, não mandou o formulário não, tá? Ah, por isso. Hoje eu tô que tô, hein? O acesso aqui é restrito. Muito bem. É a lista de estatística, essa daqui. Pronto. Beleza, galera. Eu vou finalizar por aqui a aula, tá? Dúvidas, bota lá no mural, bota nos comentários, traz para as aulas. Valeu, pessoal. Um abraço.